Ok, acho que o Raik já está gravando já. Então, se a gente puder começar já, o pessoal vai entrando. Boa tarde para quem chegou agora. Então podemos começar então? Beleza. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Meu nome é Tomás, eu sou associado do Cata, né, que é uma área do Estúdio 9. E vamos dar início então ao nosso evento de hoje, né, que é um Estúdio Mais, em parceria com o Dadá, sobre o tema de ilustração. E a gente trouxe para vocês hoje dois convidados muito especiais, que é o Luiz Torreão e a Laura Almeida, e também o professor Quito, que ele está um pouquinho atrasado, mas ele vai chegar. E antes de apresentar os dois convidados para vocês, a gente queria agradecer muito ao Dadá por essa parceria incrível. O Quito também, né? Ele não está aqui, mas a gente queria agradecer ele porque ele vai mediar o evento. E também, lógico, que os dois convidados, né, por terem aceitado o nosso convite. Bom, o Luiz se formou pelo Mackenzie e ele atua hoje em dia como designer gráfico e ilustrador, e ele tem como foco as áreas de concept art, character design e obras audiovisuais no geral. E ele trabalha no Omelete, no renomado Omelete, né? E também no DNMBR como diretor de arte. Boa tarde, gente. Meu nome é Ana Lu, sou a atual diretora do Cata. E vou apresentar também a Luara, que é a nossa segunda convidada. Ela é graduada em design gráfico pelo Mackenzie, pós-graduada em direção pela Belas Artes, especialista em ilustração para publicações infantis e juvenis pela EINA, em Barcelona, e já trabalhou como design gráfica na Maurício de Souza Produções. Também ilustrou diversos livros para infância. Além disso, a gente tem o nosso mediador, né, que daqui a pouco está chegando aí, o Quito Castanha, que é atual tutor do Estúdio 9, fundador e diretor da TRE Comunicações, e também professor de design do Mackenzie. A dinâmica vai ser bem tranquila, então vão ter 10 minutos de fala aproximadamente para cada convidado. Depois disso, a gente abre para uma roda de conversa bem dinâmica para interagir com o público e vocês, por favor, fiquem à vontade para abrir a câmera, abrir o microfone e fazer perguntas. Ao longo do evento, eu vou mandar o link do formulário de horas complementares no chat, então fiquem atentos para não perder o formulário e preencher também. E vou passar a palavra rapidinho para a Sofia, depois se ela puder passar para os convidados, agradeço, para ela agradecer também, falar algumas coisas. Então, Sofia, fica à vontade. Oi, gente, tudo bem? Agradecer primeiro essa parceria com o Estúdio 9, né? Que são uma empresa, tipo, do coração mesmo. Muito agradecida pelo Dadá, né? Por estar fazendo parte disso. E agradecer a Luara, ao Luiz também, por estarem passando, né? Inspirando a gente, passando os seus conhecimentos sobre a ilustração e a sua jornada, né, até aqui. Quero agradecer a todos que estão presentes também. E espero que venham outros eventos como este, para a gente cada vez mais ter essa conexão com ex-alunos, né, do Mackenzie, ter essa oportunidade de aprender, né, sobre novas áreas e como foram as trajetórias, né, dos nossos ex-alunos, enfim, para nos inspirarem a cada dia. Acho que é isso. Ana, pode prosseguir. É isso, então, Luiz, fica à vontade, então, caso queira compartilhar a tela, a gente está preparado para tudo. E é isso, a palavra está com você. Salve, galera, sejam bem-vindos aí. Eu estou tentando, vocês conseguiram passar a palavra para mim no momento que eu consegui salvar a apresentação. Então, o sangue de projeto do Mackenzie ainda está correndo nas veias aqui. Deixa eu tentar compartilhar aqui a tela. Eu não tenho muito, assim, o que dizer, na real. Muito mais só passar um pouquinho da minha carreira, não sei o que a galera quer saber. Mas, seguinte, vocês estão vendo minha tela? Estamos sim. Sim, já estamos. Tá, show. Show. Então, peraí, deixa eu clicar aqui. Aqui, ó. Primeiro de tudo, eu entrei no Mackenzie em 2013, ainda era bastante diferente o esquema de como a gente estudava, era muito separado entre design de gráfico e design de produto. E eu sou ilustrador com 9 anos de experiência, então há 9 anos eu
comecei a trabalhar com ilustração de mascotes de formatura. Eu trabalhava numa agência chamada As Formaturas, e foi um lugar bem legal para conseguir pegar um pouco mais de experiência com relação à produção rápida, de tudo quanto era tipo de material. A gente tinha que fazer, tipo, se virar para poder entregar, tipo, mascote de tudo quanto era faculdade de São Paulo, evento, montar, como é o nome? Ai, caramba, montar totem dos personagens, montar foto e tal. Então a gente tinha um fluxo muito legal e foi uma escola muito boa para mim, assim. Desde sempre eu curti ilustração. Acho que eu tô acelerando umas paradas. Desde sempre eu curti ilustração, sempre gostei de mexer com 3D, sempre mexer com tudo quanto era coisa de animação e tal. E lá foi um lugar bem legal para poder pegar um pouco mais a mão e traçar, tipo, aprender a trabalhar com o cliente, entender um pouco mais de briefing, ver como que a gente consegue adaptar ideias do cliente e tal. E há 3 anos atrás eu entrei no Omelete. Oh, perdão, já adiantei, estou muito atrapalhado, gente, perdão. A semana de Dia do Orgulho Nerd está me deixando maluco. Que isso, relaxa. Ah, ainda trabalhando dentro de ilustração para mascotes, quando eu estava dentro do Mackenzie, eu fazia muito material para dentro das atléticas, dentro dos cursos e, assim, a gente fazia muito projeto, tanto de cervejada quanto de camiseta, tudo para dentro para os DAs e para as atléticas de dentro do Mackenzie, as baterias também. Essa aqui era uma ilustra que eu fiz para dentro da bateria da engenharia do Mackenzie, que era a galera que também morava comigo e tal, então tinha uma proximidade maior, mas a gente fazia bastante coisa também para dentro do Mackenzie. Tem um mercado bem legal assim dentro das universidades para quem quer trabalhar com ilustração, principalmente porque geralmente a grana das atléticas e dos diretórios é um pouco mais curta, então dá para você jogar ali para poder praticar um pouco mais, sabendo que você vai ter que cobrar um pouco menos pelo job, mas você tem uma proximidade da galera que é bem bacana para poder explorar ilustração com situações diferentes, temas diferentes e brincar sempre com uma mesma identidade também. Aqui foi um projeto que eu fiz no Juca de 2017, então eu consegui trocar uma ideia com a liga do Juca para a gente poder tocar o projeto de todos os mascotes, de todas as universidades. Foi um projeto que também me ajudou muito a crescer como ilustrador, porque era muito cliente diferente, então muito cliente diferente acaba dando muita opinião, muita alteração e tal, então foi bem bacana para poder tipo, colar nos jogos, que hoje em dia a gente não tem mais como, mas assim, foi uma experiência foda, irada de ver os materiais aplicados em tudo quanto era parte, assim. Depois disso, eu entrei no Omelete. Quando eu entrei no Omelete, eu entrei como estagiário e meu foco era para fazer thumbs e identidades para os programas novos do canal. Esses daqui são algumas thumbs que a gente fez dentro do Omelete. Então, as thumbs, para quem não está ligado no termo, são as capas dos vídeos que vão para o YouTube. E eu logo quando eu entrei, a gente pegou um ponto de virada, onde a gente fazia montagens muito mais simples, só recortando o personagem e tal, e colocando um texto na thumb, mas a gente queria tirar um pouco dessa linguagem que já era muito conhecida dentro do YouTube e trazer uma parada nova que a gente trazia um pouco mais de narrativa para as imagens, que iam para as capas dos vídeos. Então, foi uma experiência muito boa para poder pegar um pouco mais de fotomontagem e pensar em caçar asset para poder fazer essas montagens em tudo quanto era canto. Então, também é uma outra área de ilustração que me ajudou bastante para o que eu gosto mais hoje em dia, que é a área de pintura digital. Aqui foi a primeira ilustração que eu fiz para o Omelete, com algumas carinhas dos personagens da galera que trabalhava lá na época, em 2018. Deixa eu ver aqui, enquanto eu estava saindo o Homem-Aranha do PlayStation. E aqui são alguns posts que a gente faz de ilustração. Então, a vaga, pelo menos dentro do Omelete, quando eu comecei a fazer mais ilustração, quem me indicou lá foi o Tobias, né? O Tobias já fazia esse trabalho lá. Não sei se vocês conhecem o Tobias, também estudou no Mackenzie, e ele tem o canal do Sociedade da Virtude, tipo, é maravilhoso. Quem não conhece, o Tobias é um ilustrador fantástico. E ele já tinha criado toda essa identidade, toda essa linguagem de criar posts para poder ilustrados para datas comemorativas, lançamentos importantes e tal. Então a gente vem trazendo isso desde aquela época. Então a gente faz os posts de Natal, faz alguns posts de comemoração também de datas do Orgulho Nerd, assim, de dia do Star Wars, que é o May the 4th.
e sempre tentando brincar um pouco mais, aí vem da minha parte, assim, de tentar brincar um pouco mais com estilos diferentes, porque quem é ilustrador ou quem está começando a ilustração sempre tem aquele negócio assim, putz, como é que eu vou pegar o meu estilo e tal? Pelo menos eu tinha bastante isso. E aí eu via como jogar um pouco mais da linguagem daquilo que eu queria colocar dentro dos posts, brincando com a identidade. Isso foi uma coisa que eu aprendi bastante na época que eu trabalhava como ilustrador de mascote. Aqui também um desenho que a gente fez no Dia da Morte, em homenagem do Dia da Morte do Chadwick Boseman. Tem também alguns desenhos publicitários que a gente vende esses desenhos para agências. Então, por exemplo, esse desenho foi feito para a Sony, para divulgação do Aranha Verso, na época. Então, eram duas peças que eu fiz, uma e a outra quem fez foi o Ryan também, e eram duas ilustrações que complementavam. Então, tem essa parte de criação de campanha. Esse daqui foi uma ilustração que a gente fez para o lançamento de Last of Us 2, que a gente fez para a Naughty Dog também. E aí a gente não fica preso só à linguagem que é usada para dentro do jogo, que é tudo mais realista e tal, mas a gente consegue brincar um pouco mais com a publicação dentro da proposta que o cliente pede. E esses aqui são alguns projetos pessoais, assim, onde eu quis brincar um pouco mais com a questão de pintura digital, tentar achar um pouquinho mais o meu estilo, ver onde eu me dava um pouco melhor. Então, eu só vou passar aqui alguns, na real. Esse aqui é o Bills do Dragon Ball. O Cuphead também, que eu tava jogando, fiquei maluco pela identidade do Cuphead. Uma coisa que eu aconselho também é a galera que está buscando ilustração e sempre estudar e ir atrás de fundamentos que, mesmo que você seja um ilustrador profissional com anos de carreira, é muito importante você pegar para poder estudar algumas coisas. Então, no final do ano passado ou começo desse ano, agora eu não lembro, eu peguei esse desenho antigo meu, que era de 2016, se eu não me engano, 2017, e eu estava estudando muita pintura, porque eu estava nessa fissura de melhorar a qualidade da minha pintura e tal, e melhorar a qualidade de concept para dar uma trabalhada no portfólio, mas aí, quando a gente não sabe muito o que a gente pode criar de novo para colocar em portfólio e dar um corpo, dá para vocês pegarem alguns trabalhos antigos e dar uma retrabalhada e estudar focado nele. Então, esse daqui foi um estudo bem legal que eu fiz para poder melhorar um pouco mais a qualidade, tipo, pose, composição, como que eu ia deixar ele mais badass, assim. E aí eu fui atrás de umas referências também de pintura de cão de caça do século X, assim. Então, eu uso muito todas essas ferramentas de Pinterest, Abduzido e tal, que eu posso conseguir para poder trabalhar nas ilustrações. Aqui tem um Gandalf, que também foi mais um teste de pintura para poder pensar em linguagem, como diminuir um pouquinho a quantidade de informação no fundo, dar destaque, pintar cabelo, que para mim cabelo sempre foi uma parada que eu sempre adorei fazer, mas nunca fiz legal. Um Ozob, não sei quem é familiarizado aí com o Jovem Nerd, esse aqui é um personagem do Jovem Nerd do especial de RPG deles, de Cyberpunk. Um Homem-Aranha que eu também fiz para poder testar algumas coisas de mistura de estilo e tal. Tudo que eu for falando aqui de desenho é sempre mais para testar aonde dá para chegar. E o último projeto maior assim que eu fiz, que foi as ilustrações que a gente fez para Disney Plus Brasil, para divulgar os episódios de Falcão e Soldado Invernal, que também para mim assim foi uma realização de 3 anos trabalhando para poder fechar um projeto desse tamanho. Para mim foi tipo o projeto que eu mais curti fazer, acho que da minha carreira toda. E é basicamente isso. Não tem mais o que dizer, que eu acho que eu já estourei meu tempo aqui. Nossa, demais, demais. Luiz. Muito legal mesmo. Pô, irado. É nóis. Opa, peraí, vocês não estão vendo na minha cara aqui, peraí. Stop share. Aí, Nossa, já muito era. obrigada mesmo, Luiz, por ter compartilhado um pouquinho da sua experiência, um pouquinho da sua trajetória. As suas ilustrações, cara, não sei nem o que falar, assim, acho que tá todo mundo boquiaberto com esse talento, de verdade, assim, parabéns mesmo, acho que é uma inspiração para todo mundo, né, para a galera que está aqui de design também, de arquitetura, quem quiser se arriscar, ver uma pessoa tão jovem enfim, formando uma carreira num lugar tão incrível quanto o Omelete, é sempre um prazer escutar, de verdade, obrigadão mesmo. Pô, eu que agradeço, na real. Tipo, para mim sempre trabalhar com ilustração, acho que vai ser principalmente, a gente vai ouvir a Luara e tal, mas principalmente
com ilustração, é sempre uma parada meio difícil de você falar assim, como que eu vou ganhar a vida desenhando? E é foda porque tem muita gente muito boa no mercado. E eu olho assim, até, tipo, eu sempre olho e falo assim, caralho, como que dá para fazer um bagulho que pelo menos chegue perto da onde eu quero trabalhar? E assim, eu ainda acho que eu estou muito longe, eu gostaria muito de trabalhar com ilustração em outros lugares, melhorar muito a qualidade do meu trampo, eu quero estudar muito mais, mas tipo, tem mercado para todo estilo, tem mercado para todo tipo de ilustração. Não fiquem, tipo, independente das pessoas que a gente olha, de assim, puta, o cara faz uma ilustração mega realista, ou alguém tem um estilo de cartoon muito foda. Pô, é o estilo da pessoa, ela achou um mercado para ela, assim, então é importante vocês correrem atrás para poder estudar aquilo que faz vocês se sentirem bem com o trabalho de vocês, sabe? Aqui nesse projeto, né, na apresentação, eu só coloquei aqueles, tipo, aqueles projetos que eu, na época, quando eu fiz, eu falei assim, caralho, esse é o melhor trampo que eu já fiz, assim. E, pô, rala, velho, estuda, porque dá pra trampar com Ilustra. Não fiquem presos a coisas assim, nunca vou trabalhar no estilo tal, e, puta, dá pra fazer de tudo. Nossa, Luiz, tipo, sensacional, sensacional. Você passava e ficar, tipo, como ele fez isso? Como? E eu acho que todos os alunos aqui estão no mesmo, assim, na mesma vibe que eu, assim, chocados e esplêndidos, porque, nossa, muito bom mesmo. E uma coisa que eu queria perguntar é como você teve todas essas as trajetórias, né, onde você foi trabalhar, enfim, mas na faculdade, como você foi procurar, foi saber, esse é meu estilo, como que eu faço isso? Você foi atrás, você procurou vídeos, você buscou mais cursos, né, de fora, que a gente sabe que na faculdade a gente precisa ter outras bases, né? E como que foi, assim, para você chegar até aí, né, no Omelete, enfim, como que foi esses estudos, né? Pô, tipo, eu tive uma sorte muito grande que logo quando eu entrei na faculdade, a gente ainda tinha aula de desenho propriamente dito. Então a professora ela trazia modelos vivos para a gente poder desenhar. A gente tinha que fazer uns desenhos, tipo, pega uma garrafa e tem que desenhar essa garrafa para poder aprender a desenhar produto e tal. Só que tipo, todas as matérias que eu peguei na faculdade, a maior parte das vagas de matéria que eu consegui era de produto. Eu sempre gostei de produto, mas eu falava assim, pô, eu quero fazer tipografia, eu quero fazer fotografia, eu não conseguia fazer, porque sempre enchia de vaga. E logo quando eu entrei para trabalhar na agência de formaturas, eu nunca tinha feito um curso de desenho propriamente dito. Eu tinha feito um curso de pintura quando era muito moleque, que era onde meus pais conseguiam me deixar assim para poder passar sábado de manhã e tal, e foi onde eu peguei o gosto por pintura mesmo. E logo depois que eu comecei a trabalhar lá, acho que deu sei lá, uns 6 meses, eu fui atrás do curso da Quanta aqui em São Paulo, que é uma escola fantástica, assim. Hoje em dia tem muita escola boa, tem a ICS, tem muito curso online bom também, tem o curso da doméstica também online. Mas lá foi o lugar que eu achei que poderia ser mais prático para mim, porque era perto de casa, tinha muita gente que eu conhecia como ilustrador que tinha feito curso lá, e eles recomendavam muito. Eu também, logo depois que eu me formei na Quanta, eu senti um aumento muito, tipo, uma melhora muito grande, assim, de desenho, principalmente porque eu acho que grande parte da evolução é muito mais depois que você se forma e começa a pensar nas coisas que você fazia no curso, porque, tipo, no curso você vai ralar, velho, vai desenhar à mão, tem que fazer 50 mãos e é isso. Quer aprender a desenhar à mão? Desenha 50 mãos erradas, a 51 vai sair certo. E, abriu muito minha cabeça para estudar algumas coisas também que eu não tinha prática, por exemplo. Na faculdade eu tinha um pouco de preguiça de desenho técnico, eu achava, porra, desenho técnico, mó chato e tal. Mas se não fosse pela faculdade, e aí eu entender a necessidade de estudar fundamento na Quanta, que era entender perspectiva, mas não necessariamente o desenho técnico, eu tem vários trampos que eu não conseguiria fazer. Por exemplo, eu quebrei a cabeça para fazer a estrela dentro do escudo do Capitão América, em todas as ilustras,
E eu falava, mano, como é que eu vou fazer? Porque o escudo é arredondadinho, e aí eu tenho que fazer, juntar tudo, mas tá na perspectiva. Aí eu tava ferrado se não tivesse, tipo, como melhorar isso. Existem outras ferramentas que podem compensar também essa falta de, por exemplo, estudo de anatomia ou estudo de perspectiva, como, por exemplo, se você manja de 3D, quer montar uma composição complexa, monta um monte de caixa e tal, e, pô, tira um print e já era, você desenha por cima, mas é muito bom estudar fundamento, assim. E, pô, na internet você acha muita coisa, muita coisa. Tem o Instagram do Will Weston, que eu sempre recomendo para todo mundo, que ele é um cara fantástico, assim, é um professor que você olha a lousa dele, você fica de queixo caído, porque ele faz tudo no giz e ele entende de perspectiva de composição, e ele dá aula para a galera da DreamWorks, da Pixar. Então o cara é foda, assim. Todo mundo procure qualquer coisa, vai no meu Instagram depois que eu mando para todo mundo. Tem muita videoaula, tem os canais do Brush Rush, tem cursos mil. E aí uma forma que eu também achei, assim, quando eu estava na faculdade, como eu acabava fazendo muita coisa de produto, eu tentei entender como é que era, por exemplo, a metodologia, que a gente acha chato pra caralho, os professores falam, não, porque metodologia de projeto, mapa mental, e não sei o quê, e, puta, quantos mapas mental eu já não tive que fazer, mas, e eles falam do Munari e tal, e aí, como não tinha uma aula de animação propriamente dita, era o que eu queria fazer de projeto para mim, eu tentei dar uma misturada, assim, apresentar o meu TCC, fazendo o meu curta-metragem, usando metodologia de produto. Porque já que eu tinha feito um monte de aula, aí eu peguei a mãe e tal. Então, foi uma forma que eu achei de, tipo, trabalhar aquilo que eu gostava nos projetos da faculdade, mesmo sem ter aula focada naquilo. Não sei se responde a sua pergunta, eu já fui viajando aqui. Sim, respondeu sim, obrigada. Sensacional, de verdade. Eu sei que o pessoal está querendo perguntar mais, mas vamos deixar para o final. Queria passar agora a palavra para a Luara, contar um pouquinho sobre ela, sobre os trabalhos. Vamos lá, responsa, falar depois do Luiz. Mas eu acho que vai ser legal justamente pelo que ele falou de estilos diferentes, porque os nossos estilos são muito diferentes. Então, para dar um panorama para vocês, eu acho que foi bem legal a gente vir falar juntos aqui. Eu vou compartilhar, ver se eu consigo compartilhar. Espera aí. Vocês estão vendo? Sim, já estamos sim. Tá. Acho que eu vou deixar assim mesmo. Ou eu coloco em tela cheia, deixa eu ver. Assim tá ótimo para ver. Vocês estão vendo? Tela cheia? Tá melhor? Aqui ainda não carregou, Lu. Eu acho que não tem tela cheia, mas dá para ver sim. Peraí, então... Deixa eu fazer de novo, gente. Aguenta um pouquinho aqui. Um ano de pandemia, a gente ainda não consegue acertar as coisas de... Sim. Os professores que o digam. Pois é. Só um minutinho. Agora tá dando uma falha aqui, que ótimo. Vamos lá. Foi. Estão vendo? Sim, estamos vendo. Tá. Eu também não pensei como que eu ia falar isso com vocês, que é uma conversa, né, sobre ilustração. Tá, agora foi. E aí eu pensei em falar um pouco sobre a minha trajetória, que eu passei por diversos lugares dentro do mercado de ilustração, e eu achei que seria interessante passar para vocês essa trajetória, para vocês verem possibilidades, tanto no meu trabalho quanto no trabalho do Luiz, né? Tá passando a apresentação? Vocês estão vendo? Sim, dá para ver. Então, 2011 a 2014, eu cursei o design no Mackenzie, e também era muito diferente, a grade era completamente outra, a gente não tinha matérias eletivas, então era ou design gráfico ou design de produto, e seguia isso os 4 anos, com a grade fechada, né? Eu sei que isso mudou. E eu não era a pessoa que sempre desenhou na vida, que desde criança desenhava e todo mundo falava, nossa, vai ser desenhista desde criança. Eu nunca fui essa pessoa. Mas na faculdade eu tive aula de quadrinhos com o Luiz G. Eu não sei se ele ainda está dando aula aí, depois vocês me falam. Mas eu tive 2 semestres de quadrinhos com o G e foi aí que eu me apaixonei completamente, assim.
pela linguagem dos quadrinhos. E mergulhei na teoria, na prática, enfim, em tudo. Fui estudar o desenho, tudo. E o meu TCC, então, foi uma história em quadrinhos, autoral. Eu fiz a biografia da minha bisavó em quadrinhos. E eu financiei coletivamente pelo Catarse o livro. Então, foi assim, uma primeira experiência muito legal. Eu fiz o roteiro, os desenhos, a arte final, a diagramação, fui atrás de impressão de livro, fui atrás de todo o projeto. Então, essa foi uma primeira experiência, assim, da faculdade com a ilustração, né? Aí, em 2013, ainda na faculdade, eu comecei a trabalhar na Maurício de Souza como designer. E pode parecer que não tem muito a ver falar de ilustração ou design, mas tem tudo a ver, porque lá eu consegui... Eu não desenhava os personagens, eles têm uma equipe de artistas que fazem as ilustrações dos personagens. É muito difícil desenhar a Turma da Mônica, o traço parece muito simples, mas é muito complexo chegar na simplicidade, né? Então, eles têm lá a equipe na casa de ilustradores, de desenhistas, e eu trabalhei como designer fazendo várias coisas diferentes, fazia post para Facebook, para mídias sociais, no Instagram, e Style Guides também. E no Style Guide, eu desenhava um pouco, porque eu passava para os desenhistas a minha ideia. Então, eu fazia lá o desenho soltão. Eu quero a Mônica com um gorro, uma roupinha de frio. E aí eu passava isso para os desenhistas e tinha todo o processo e voltava para mim como designer para fazer o Style Guide. E aí também pensando nessa relação, que tem tudo a ver, né, o design com a ilustração, porque no design e na ilustração a gente tem que pensar em composição, a gente tem que pensar em cores, a gente tem que pensar em narrativa, né, o que a gente está tentando contar com aquela imagem. Então as coisas estão muito relacionadas, né? E aí, então, eu fiquei na Maurício de Souza de 2013 a 2018. Em 2015, eu fiz uma pós-graduação em direção de arte. E aí foi legal porque eu vi como o design pode ser aplicado em diferentes lugares. Então, a pós-graduação era em direção de arte em cinema, em fotografia, em moda. Então, eu consegui fazer um panorama assim, por várias áreas diferentes, sendo designer. E o meu projeto final, como vocês estão vendo aqui, foi um livro também, ainda com essa pegada mais infantil, né? Esse traço da infância. Eu falo muito de infância e menos de infantil, mas é uma questão teórica, eu não vou entrar muito nisso. Mas eu fiz uma sacolinha, vinham 4 livros, e quando você abria cada um desses 4 livros, era um pop-up. E aí esses 4 pop-ups se relacionavam e vinham uns bonequinhos em papel para brincar. Era toda uma questão assim de livro pop-up, livro brinquedo. E aí eu trouxe esse exemplo para falar para vocês também dos projetos que não dão certo. Porque esse livro é completamente inviável de se publicar no Brasil. Então, eu fiz, né, achando também que eu ia fazer como o TCC, que eu fiz um catarse, mas não, esse é um livro que não dá para fazer, é muito difícil, é muito caro, seria completamente inviável. Então, eu trouxe para falar que é isso, às vezes a gente vai fazer projetos que a gente vai fechar e guardar na nossa casa para sempre com a gente, não vai para frente. E tudo bem também, porque a gente aprende um monte fazendo os projetos que não vão para frente também, né? Aí, em 2018, eu saí da Maurício e fui me especializar em publicações infantis e juvenis em Barcelona. E lá eu comecei a trabalhar em uma startup que chama My ABC Kit, que era uma startup que eles tinham como objetivo alfabetizar crianças em catalão, espanhol e inglês. E lá foi uma outra experiência muito interessante, porque eu cheguei lá, até então, todos os meus trabalhos eu fazia muito de forma tradicional. Eu fazia no lápis, no papel, na aquarela, eu usava muito aquarela. E aí eu cheguei lá e falou, então, tem que ser em vetor. A gente só trabalha com vetor, e é isso, você tem que fazer as ilustrações assim, no Illustrator. Eu nunca tinha feito, já trabalhava com Illustrator, né? A gente aprende na faculdade, tudo.
Mas ilustrar no Illustrator me parecia um pouco estranho, né? Tem o Photoshop, tem outros lugares para a gente fazer ilustração digital, mas tinha que ser em vetor no Illustrator. Falei, tá bom, vamos lá. E foi muito legal também a experiência, porque tinha uma pedagoga que escrevia as histórias, que eu tinha que ilustrar essas histórias. E aí eu ilustrei coisas diversas, tanto unicórnio quanto carneiro dançando disco. Então, assim, coisas malucas, mas foi muito legal a experiência de trabalhar com essa ferramenta, né, com um vetor, que era diferente do que eu estava fazendo, e trabalhar com alguém me pedindo, né, alguém me falando, tem que ilustrar tal coisa, porque até então eu estava fazendo muito o que eu queria, o meu livro, o meu projeto, o Style Guide, ainda que dentro da Maurício, mas era eu que estava propondo, né, e aqui era muito específico, tem que desenhar tal coisa, né, então foi uma experiência muito legal, mas aí eu voltei para o Brasil, também não deixei o My ABC Kit. E quando eu voltei para o Brasil, eu trouxe de lá um projeto de livro infantil que eu estava pensando desde lá, de livro ilustrado, chamado Descoberta, que foi um livro que eu escrevi e ilustrei. E chegando aqui no Brasil, eu estava com o projeto embaixo do braço e é a coisa de procurar editora, né? Bater na porta das editoras, sempre interessante conhecer pessoas que conhecem alguém da editora, né? Então, vai indo nesse conhecer pessoas, de fazer essa rede, né? E aí eu cheguei, eles gostaram do livro e eu publiquei, então, o meu primeiro livro autoral por uma editora. Então, texto e imagem são meus. Então, eu tive toda essa liberdade. A editora comprou a ideia toda, assim, né? Não mudou nada, não mexeu em nada. E foi essa experiência de publicação de livro por editora. Essa é uma outra imagem do livro, um pouco maior, para vocês verem. Também fiz no tradicional, né? Com nanquim, aquarela. E aí, em seguida, a editora me chamou de novo para ilustrar um livro deles, que daí o texto não era meu. O James Smith, que foi o autor, ele pegou cantigas de rodas populares e fez um CD com isso e queria que eu ilustrasse as cantigas. Então, eu coloquei aqui a imagem do alecrim dourado, da vaca amarela, e ele fez músicas dessas cantigas e gravou esse CD e me chamou para fazer as ilustrações. Então, uma outra experiência também. Aquele eu tinha escrito e ilustrado, feito toda... eu que pensei quanto texto, onde cabia a ilustração, e aqui o texto já existia e eu fiz a ilustração. Aqui também eu coloquei uma página, né, do livro, que tinha o texto já, a diagramação, e eu tinha que encaixar as ilustrações, né, nessa página. E aí a gente chega também em livro didático, que é o auge do encaixar a ilustração onde cabe, que já tem tudo certinho e eles vão te pedir, eu quero um desenho específico, às vezes cheio de detalhe, com um monte de coisa, e tem que caber em 5 centímetros do livro. E aí a gente tem que se desdobrar para fazer isso acontecer, né? Então eu coloquei aqui, e aqui eu comecei a trabalhar digital, porque é uma coisa que a gente descobre quando a gente trabalha com cliente, é que você tem que fazer o máximo possível para ser mais rápido o processo, né? Então, você vai fazer e o cliente vai falar, não era isso. E aí, se você fez no tradicional, você vai pegar a borracha lá, apagar. Então, ir para o digital, para mim, teve muito a ver com começar a lidar com clientes. Porque quando era eu comigo mesma, tudo bem, eu ia fazendo, o processo era outro. Mas com cliente é isso, é mudar, aí você faz, aí não pode mudar só a cor. E se você fez de aquarela, não dá para mudar só a cor, né? No digital você ainda tem essa dinâmica, né? Você consegue alterar coisas muito mais rápido do que no tradicional. E aí eu entrei num mestrado em literatura, que parece que não tem nada a ver, mas eu estudo as ilustrações nos livros ilustrados, então, no final das contas, tem tudo a ver. E aí eu não conseguia mais pegar grandes projetos, livros didáticos, que são muitas ilustrações, ou fazer projetos grandes de livros, porque eu estava estudando muito no mestrado, e aí eu fui para as redes sociais. E aí a rede social
é o melhor lugar possível para você encontrar trabalho. Para mim, pelo menos foi a minha experiência, né? Porque eu entrei no Instagram e aí ali você tem o seu portfólio, você tem um contato direto com clientes finais e você tem muita encomenda. As pessoas te pedem encomenda, pô, desenha eu com meu namorado e o nosso cachorro. Então vai. São trabalhos rápidos, mas que chegam também em maior quantidade, né? E aí, quando eu entrei mais no Instagram, fiquei alimentando mais isso, começaram a vir pedidos de eu tenho um projeto de um livro infantil que eu quero fazer, mas não tenho editora, vou fazer de forma independente, você pode ilustrar? E aí foram aparecendo esses projetos, e o que eu estava falando antes de começar também, que foi um nicho que caiu assim de paraquedas para mim, e aí eu agarrei essa oportunidade, que foi de festas infantis, decoração de festas, que são as festas afetivas, que o tema da festa é a própria criança. Então, a decoradora me pede, me manda a foto da criança, me manda a foto do vestido que a criança vai usar, o tema da festa, e eu faço essa ilustração para usar no painel, como totem, nas lembrancinhas, e aí eu recebo fotos lindas como essas que eu coloquei aqui, que é a coisa mais fofa do mundo. Mas é isso, é um nicho que eu nunca nem imaginei que existia, caiu e abracei, né? E aí uma conclusão geral, que não é uma conclusão, é uma inconclusão, porque se fosse conclusão já teria acabado e ainda estou no processo, né? Eu coloquei aqui diversas maneiras e opções de trabalho dentro do mercado de ilustração. Então, falei sobre projetos independentes que vocês podem fazer, falei sobre trabalho fixo em empresas, tanto como CLT, como PJ, projetos com editoras, tanto sozinhos como em parcerias com um escritor, e freelas, encomendas, enfim, o que surgir também. Então, eu acho que é muito isso de você ir abraçando o que vai aparecendo. Quando eu estava na faculdade, eu tinha muitas certezas na vida que eu ia fazer coisas que todas foram desmanchadas. Todas as minhas certezas não aconteceram e eu fui mudando conforme a vida foi acontecendo e coisas foram aparecendo. Então, eu mudei de estilo, mudei de área, mudei de tudo. Mas olhando para trás, assim, eu vejo uma linha condutora, né? Ainda que a gente vá se adaptando às oportunidades que chegam, a gente nunca sabe o que vai chegar e a gente tem que abraçar todas elas, eu acho, pelo menos, a gente vai se moldando, então a gente vai tendo novas opiniões sobre as coisas, por isso que não há uma conclusão, a gente vai fazendo nosso caminho conforme as coisas vão aparecendo, né? E é isso, eu não sei se eu estourei o tempo também, desculpa se eu estourei o tempo, eu coloquei aqui embaixo também meu e-mail, meu Instagram de ilustração e o que eu falo de literatura também, se alguém se interessar. E é isso, aí a gente conversa mais. Espera aí, deixa eu interromper. Compartilhamento. Estou encantada, assim, de verdade. Que trabalho incrível, ilustrações maravilhosas. Acho que é bem o que a Gi me disse, assim, dá vontade de ser criança de novo, né? Óbvio que a gente pode consumir isso com todas as idades, mas se eu fosse criança e tivesse uma festa como essa, ou lesse um livro com ilustrações tão didáticas e tão incríveis, assim, acho que eu, enfim, iria me apaixonar como estou apaixonada agora. Acho que a ideia agora é fazer uma roda bem interativa de conversa. Vi que o Kito entrou, então, por favor, Kito, fique à vontade para falar aí também. E se quiserem mandar perguntas no chat também eu posso ler, ou abra o microfone, a câmera, fique à vontade, gente. Posso pegar a palavra um minuto? Lógico, infelizmente, Kito. eu tive uma reunião que eu não esperava ter que participar, gente. Loara e Luiz, obrigado por essa contribuição de vocês. Eu perdi, então eu já estou avisando de antemão que vai ter que ter uma segunda, um segundo encontro desse para eu estar desde o começo e conversar com vocês. E eu fico muito feliz. E esse semestre vai ter oficina de animação, hein? Só para avisar, hein, cara? É isso aí. Bom, acho que cheguei no momento de abrir para as perguntas. Sophie está aí, o pessoal da Nove e o Dadá. Parabéns por esse evento incrível. Tenho certeza que o Luiz e a Lu falaram coisas muito bacanas. E aí eu não quero pegar o restinho do tempo que tem, deixa o pessoal fazer perguntas, mas eu fico devendo a gente fazer uma segunda, hein?
Já está combinado ao vivo aqui, hein, gente? Olha lá, hein, Luiz? Lu? Bora lá. Bora, mano. Então, eu Você só chamar que vim dar eu um vou, oi velho. mesmo Sempre e vou. agradecer e me desculpar com todos os alunos, porque foi uma reunião, o pessoal sabe que teve essa reunião até aí do Estúdio 9, eu não tinha como controlar, estava a professora Angélica e a professora Viviane solicitaram essa reunião emergencial, então acabou batendo no mesmo horário e enfim, mas espero que vocês estejam aproveitando. Então, seguem as perguntas aí, galera. Eu vou aproveitar para ler uma que já está no chat aqui do Lucas Augusto. Boa noite, as ilustrações são incríveis. Gostaria de saber no início do processo, se no início do processo vocês ainda usam o tradicional papel e lápis ou já começam no digital. Se você falar primeiro, Laura, vai que vai. Segue aí, pegou a palavra, vai embora. Ah, demorou. Depende muito do projeto, na verdade. Tipo, geralmente eu inicio o projeto já no digital, dependendo muito do prazo que tem. Mas às vezes, assim, eu fico muito, assim, se eu fico muito gastando tempo numa parada muito específica, tipo, eu tô tentando fazer um personagem, eu não consigo fazer, por exemplo, uma caricatura estilizada com a cara daquele ator ou alguma coisa assim, eu largo o que eu tô fazendo, vou tomar água e tal, e aí eu vou pro tradicional. Porque, apesar de a gente trabalhar no digital, eu sinto um pouco mais de controle, um pouco mais de liberdade quando eu estou no tradicional. Aí eu pego um papelzão gigante e tal, e depois acertei a cabeça daquele personagem, tiro uma foto, jogo no Photoshop, só recorto, encaixo no corpo que já estava funcionando, e aí toco o barco. Legal você falar isso, Luiz, porque às vezes eu faço o contrário. Às vezes eu quero fazer uma coisa tradicional, mas eu faço o layout no digital, porque eu tenho mais controle de tipo, a cabeça ficou pequena, vou aumentar. Ah, não gostei dessa composição, vou só tenho muito mais controle ali no digital do que no tradicional. Aí às vezes eu faço no digital, imprimo isso e faço depois no tradicional por cima, enfim, jogo uma aquarela. Mas a minha regra agora está sendo trabalho para cliente é digital, assim, eu não faço mais coisa tradicional para cliente, porque já deu muito problema de refazer coisas e então assim, se é para mim, eu até faço no tradicional, eu gosto, mas com cliente para mim é 100% digital. Da hora. E também tem, ó, dentro da área de ilustração, tem a galera que vende commission. Então, ou você vender original também. E aí, acho que vai muito do que é a demanda do cliente que você tem. Isso. Tem cliente que quer o tradicional, né? Então você tem que entregar o tradicional mesmo. Sim. E também, às vezes, você quer dar uma qualidade, por exemplo, aquelas ilustras que você fez do livro que você escreveu. Eu não, tipo, eu sei que daria para fazer isso, aquele estilo no tradicional, perdão, no digital, mas às vezes a imperfeição que eu digo assim, no digital é muito fácil você fazer tudo chapado, lindo, não tem nenhuma imperfeição de textura, nenhuma mudança de caneta e tal, mas às vezes essa qualidade do tradicional melhora muito, ou melhora não, mas ele comunica muito mais com aquele projeto que você está fazendo. Então é mais fácil você fazer no digital para poder dar uma qualidade legal, assim, que você quer no projeto, do que tentar replicar isso no digital. Sim. Fazendo no São tradicional, linguagens diferentes, né? sim. Demais, demais. Tem mais uma aqui, do Israel Magalhães. Uma dúvida. Quando vocês começaram a trabalhar nessas empresas e tiveram que mudar os estilos costumeiros de vocês, foi fácil de se adaptar ou foi algo que vocês se acostumaram aos poucos? Essa pergunta é bem interessante, porque vocês dois têm dois estilos, digamos assim, né, totalmente diferentes, então, bem legal. Eu acho que uma coisa que é interessante é que as pessoas vão buscar você pelo seu estilo, elas vão ver o seu estilo. Então, não vão me chamar para fazer uma coisa como o Luiz, então também não vão chamar o Luiz para fazer uma coisa que eu faço, assim. Então,
a gente nunca vai ter que mudar completamente o estilo, porque as pessoas que chegam na gente pedindo trabalho já viram o nosso estilo, já é aquilo que elas querem. A gente pode, né, mudar alguma coisa, fazer algum ajuste dentro do nosso universo, do nosso nicho, mas quando chegam na gente já sabem, né, o que esperar. Sim, e tipo, nessa questão que você falou, eu concordo completamente com você quando o cliente vem direto. Só que aí, por exemplo, dentro do Omelete, como a gente tem clientes que chegam pro Omelete, eles querem que uma entrega de vários estilos e vários estúdios, todas as vezes que que eu contratei alguém para poder fazer parte da grade, da equipe de design, eu sempre priorizava a galera que tinha ilustração para poder também dar essa variada. E tinha um pouco de eu tentar arriscar com algum outro estilo, mas ainda que não fosse, tipo, eu nunca ia fazer algo que fosse na pegada que a Luara faz, porque eu sei que ia sair muito da minha zona de conforto e isso poderia implicar negativamente no resultado final que vai para o cliente. Então, tanto em prazo, quanto eu tentando resolver algumas coisas que para ela são muito mais práticas, é, é, eu tentava pelo menos dar uma brincada assim, vou fazer uma pintura digital ou vou fazer ele mais cartoon com a textura e cor chapada, para eu poder também variar um pouco mais o meu estilo, mas eram duas áreas também que eu estava com uma zona de conforto um pouco maior. Muito legal. Acho que é muito interessante falar sobre isso, porque muitas vezes a gente pensa, né, que ilustrador faz de tudo, assim, quando na verdade, contrário, né? As pessoas têm pegadas diferentes, estilos diferentes, então a própria demanda que chega para vocês é realmente bem diferente. O André perguntou aqui no chat: boa noite. Vocês acham que as ilustrações em 3D irão cada vez mais ganhar o espaço e a animação em 2D menos? Olha, falou de animação, aí pega um pouco aqui. Mas só um parênteses antes, Ana Luísa, da questão anterior ainda, que também, só uma dica, também vale para vocês comunicar ao cliente que se às vezes ele vai até você pedindo algo que é muito fora da sua zona de conforto ou da sua área de trabalho, às vezes pode ser uma grana legal que entra, às vezes pode ser uma oportunidade legal, mas vale muito a pena você comunicar a ele falando que não é muito o seu estilo, a sua forma de trabalho, e você ir atrás de pessoas que você conhece para poder indicar, porque você está priorizando a entrega para o cliente. Então, isso também pega muito bem para eles. Até, mesmo que você não pegue o projeto agora, ele pode te indicar para algum outro. E a pergunta aqui da ilustração 3D, eu acho que, assim, são dois mercados muito diferentes. Depois que tipo, a ilustração 3D ela tem muito espaço e ela tem uma facilidade de reprodução de, por exemplo, você pegar um personagem, mexer ele e tal e tirar um render com uma posição diferente, ela é muito benéfica para certas aplicações. Então, para a galera que faz concept, para pintar por cima, é muito mais prático. Agora, animação 2D eu não vejo perdendo espaço justamente porque hoje em dia existe uma demanda muito grande de variação do que é o estilo dentro da animação. Então você pega, por exemplo, as últimas animações, depois que saiu o Aranhaverso, que deixou isso ainda mais evidente, como que a galera está tentando voltar para o 2D, porque o 2D traz uma característica muito mais, com uma liberdade muito maior e o estilo do artista dentro da animação, que só o 3D não estava conseguindo entregar. Então eu acho que a animação 2D está ganhando muito mais espaço, além de ser muito mais barata do que uma animação 3D, ele está sendo muito utilizado para poder dar características novas, ajudar a comunicar coisas diferentes. Então, essa animação do Mitchell vs. The Machine saiu, a animação que estava concorrendo ao Oscar agora, que era Wolf Walkers, que me lembrou, o seu trabalho, Laura, me lembrou muito o estilo daquela animação também. O Klaus, então eu acho que tem mercado para todo mundo, é só você saber usar a linguagem para comunicar da melhor forma possível a sua história e não basear o que você vai contar com o estilo que você tem. E eu vou acrescentar também, não é exatamente isso, mas as pessoas perguntam muito também de ilustração digital e ilustração tradicional, né? Se a ilustração digital vai tomar o espaço da ilustração tradicional e essas coisas. E eu acho que são ciclos. É muito engraçado, estudando a literatura, livros ilustrados, né? A gente percebe que
vinha o tradicional, e aí quando começa a crescer a mídia digital, as pessoas começam a ter acesso a, enfim, Photoshop, a coisas digitais, né, a ilustrações digitais. Tem um boom de ilustração digital no mercado de literatura, de livros ilustrados, que todo mundo estava fazendo digital. O negócio era fazer ilustração digital. E aí são ciclos como tudo na vida, eu acho, né? E aí saturou isso de ser tudo digital, todo mundo estava fazendo igual, e aí as pessoas começaram a fazer de novo o tradicional, começou a fazer experimentações com colagens, com carimbos, com telas de tinta, telas de acrílica, e aí isso vem tomando espaço de novo. Então, talvez chegue em algum momento de equilíbrio, que eu acho que a gente está vivendo legal esse equilíbrio, tem espaço para os dois, ou talvez cresça de novo e aí tenha o boom do digital de novo, não sei exatamente para que rumo vai tomar, mas eu acho que agora a gente está num equilíbrio de ter espaço para as duas coisas, mas do que eu vejo nos livros ilustrados é essa grande experimentação do tradicional agora, uma coisa que está bombando muito, né? Concordo Acho que o plenamente. Quito quer falar. Demais. Fala, Quito. Só fazer um comentário que eles dois colocaram agora, que é exatamente dessa pergunta, gente. Hoje os estúdios de animação, eles estão trabalhando todo o planejamento no 3D com uma texturização e o que seria todo o suporte visual, a linguagem 2D e até manual, até no analógico, né? Para depois ser escaneado, tratado e colocado no 3D como textura, né? Como superfície, como design de superfície. Isso tem a ver com custo de equipe de produção, né? Então ajuda um pouco o que o Luiz falou, né? Mas na verdade hoje, Luiz, a base 3D fica mais barato que a 2D, né? Assim, você começar o trabalho no 3D, você tem menos pessoas no projeto, barateia e depois você tem um tratamento 2D ou até um tratamento manual numa animação que eventualmente tem um suporte inicial lá atrás no 3D. Né? Então, isso está acontecendo, tem muitas produtoras fazendo esse tipo de trabalho, né? Você citou alguns filmes muito legais aí, que são exatamente o que estão trazendo, então é legal a gente olhar para esse universo agora, como que está surgindo. E tem uma coisa que é uma discussão que não chegou, mas que vocês dois podem falar, que é a questão do vetor, da ilustração vetorial ou do Toon Boom como ferramenta de animação, diferente da animação bitmap ou da ilustração bitmap, com texturas, tratamentos e tal. Acho que esse é um outro ponto interessante de colocar, né? Na questão da linguagem. Com certeza, muito bacana. Eu tá chegando perto das 6h30, para falar a verdade, que seria o nosso término, mas se vocês não tiverem horário e a gente puder continuar, tem umas perguntas a mais aí da galera. Então, por mim, então beleza, tranquilo. Eu queria só comentar rapidinho isso que o Quito falou. Lógico. Isso do vetor ou da imagem, né, do bitmap, acontece muito comigo, que eu trabalho com bitmap, né, sempre com a imagem, não com vetor, e aí as pessoas têm muita dificuldade em entender essa diferença, os clientes, né, quem tá de fora, eles não têm obrigação nenhuma de entender realmente, e aí eu faço toda a ilustração, esse mercado que eu falei da decoração de festa, por exemplo, aí chega, o pessoa tal que vai fazer as lembrancinhas precisa em vetor da imagem. Eu falei, então, não é assim que funciona, né? Não eu faço toda a ilustração e aí no final eu falo, pronto, vira vetor. Então, assim, realmente isso tem que ficar muito claro desde o começo, né? Qual é a finalidade dessa sua ilustração? Então, às vezes, para uma animação, para um Toon Boom, né, que tem essa coisa do vetor, então tem que ter isso claro desde o começo, porque não dá para mudar depois, né? Não dá para diferenciar. Então, depende muito realmente de cada projeto, né? Isso que o Kito falou também, que você falou, Laura, assim, cada coisa vai ter uma finalidade específica, que nem você comentou. Então, por exemplo, se você
hoje em dia eu uso muito o vetor para poder montar algumas coisas de layout só, para poder pensar nas caixas certinho de quando eu vou fazer uma peça puramente de design gráfico, não de ilustração, e para logos. Mas se você for fazer uma ilustração na pegada que a Luara fez para Konami, para o livro ilustrado onde tinha galinha, os cabritos dançando e tal, tem uma finalidade muito específica. O vetor é muito mais para você conseguir reproduzir isso numa qualidade absurda, num tamanho gigante, do que se você for fazer um bitmap, onde você vai ter que ter uma quantidade de processamento do computador que vai precisar muito mais alta, vai gastar muito mais memória do seu computador. Então, é muito mais uma pegada de você saber para o que vai ser usada aquela arte. Então, se eu fosse fazer, por exemplo, pintura digital, tem gente que faz de uma forma magnífica no vetor, usar mesh e tal, mas esses caras são alienígenas, não tem como competir. Mas, pelo menos, para o estilo que eu trabalho, eu também trabalho todo no bitmap. Ah, muito bacana, valeu, gente. Bom, a próxima pergunta é da Ana Bia Mello. Bom, primeiramente, artes incríveis de ambos, Luiz e Luara, parabéns. Estou cursando arquitetura, mas sempre fui apaixonada por ilustração e design. Já fiz uns trabalhos de festa infantil também, mas sou um pouco leiga na área. Queria saber se vocês indicam algum software para quem está começando. Acho que dá para juntar um pouquinho com a pergunta do Daniel também. Ele fala sobre. Queria perguntar se vocês têm recomendações gerais sobre como começar no mercado. Se vale a pena criar uma conta do Insta voltada só para desenho, mesmo com um portfólio. Verdade, bacana. Vou começar, tá, Luiz? Eu trabalho com o Procreate do iPad, atualmente. Foi uma solução, quando eu estava em Barcelona, que eu comecei a ilustrar mais, a pegar a freela, foi a melhor solução que eu achei na época, porque eu não tinha uma mesa digital, não tinha uma Cintiq, não tinha como eu fazer isso lá, então eu comprei o iPad e trabalho com Procreate. Para mim funciona muito bem, ele tem limitações, ele tem limitação de camadas, então, assim, se você vai fazer um trabalho mais complexo, não sei se eu recomendo, mas para mim funciona muito bem. E a recomendação se vale criar conta no Instagram, para mim vale super, assim. Hoje eu acho que 90% do meu trabalho chega pelo Instagram e os outros 10 vem de gente que me achou no Instagram e indicou para outra pessoa. Então, assim, para mim o Instagram é uma ferramenta incrível, acaba sendo um portfólio, né? Como eu falei na apresentação, você tem contato direto com os clientes, né? As pessoas te pedem encomendas direto lá, então para mim valeu muito a pena e valeu sim a pena separar uma conta profissional de ilustração de uma conta pessoal, porque ali eu virou mesmo um portfólio e um caminho para as pessoas chegarem. Acho que é isso. Também concordo 100%, assim, tem muito de onde você vai espalhar o seu trabalho para poder atingir o público que você quer trabalhar. Então, por exemplo, se você quer trabalhar com games, animação, às vezes vale mais a pena também você colocar os trabalhos dentro de um ArtStation, alguma coisa do tipo assim, ou um Behance. Behance, para todo mundo eu indico porque ele é a plataforma mais fácil de acessar, justamente porque muita gente já tem os produtos da Adobe ou foi a primeira plataforma de portfólio assim, que ficou mais conhecida e a galera começou a ir atrás de profissionais. Muito diferente, por exemplo, Ai, caramba, qual que era o nome daquele de ilustração que a galera postava antigamente? DeviantArt. DeviantArt, isso, valeu. E aí, assim, Instagram eu acho que é muito bom, principalmente se vocês forem trabalhar com ilustração por todos esses motivos que a Luara falou. E aí eu acho que até, inclusive, é interessante separar um Instagram profissional de um Instagram pessoal. Porque aí você está numa plataforma que todo mundo que pode querer uma ilustração tá também. Então, independente de ser só empresa procurando um profissional para ser CNPJ ou PJ, mas sim uma CLT ou PJ, mas também, às vezes, por exemplo, um commission ou algum trabalho que seja um pouco mais informal, a pessoa quer só ter uma arte sua na casa dela,
é muito mais prático para eles entrarem em contato com você pelo Instagram. E de software, eu uso muito, na verdade, eu indico o Photoshop. Existem muitos outros softwares muito mais baratos para poder trabalhar. Então, tem o Krita. O Krita eu nunca usei, mas eu já ouvi a galera falando que é legal. Tem o Sketchbook Pro da Autodesk, que ele é gratuito, ele é muito bom, principalmente se vocês querem trabalhar com ilustração de produto e ilustração de personagem e tal. Ele tem muita ferramenta legal para trabalhar com ilustração, ferramenta de perspectiva, ferramenta de espelho, que agora só tem no Photoshop. Então, eu acho que vale a pena dar uma explorada nesse, mas para mim o Photoshop ele é o mais completo porque é o que eu tenho mais familiaridade também. Muito legal. Acho que é importante guardar essas dicas, né, de duas pessoas tão incríveis, assim, que já estão no mercado há bastante tempo e já têm uma experiência legal. A Bel perguntou no chat: boa noite, parabéns para os dois pelas trajetórias incríveis. Queria saber se às vezes vocês têm bloqueio na hora de fazer um trabalho para um cliente, ou com o tempo foram acostumando e aprendendo a lidar. E se ainda tem, o que vocês fazem para ajudar nessa hora? Acho que é mais fácil perguntar quando não tem o bloqueio. Porque às vezes a gente quer criar uma parada nova, assim, e às vezes você está pensando assim, puta, eu quero fazer uma ilustração de tal pessoa, ou de tal personagem, ou alguma coisa que seja um projeto pessoal. Então, e é muito difícil, porque tem muita ideia e você quer colocar tudo no papel, mas nem sempre tudo no papel vai adiantar. Então, o que eu faço para poder me ajudar eu primeiro tento rascunhar uma thumbnail pequenininha, que é só um quadradinho assim, sei lá, de 10 por 10, ou na proporção que eu quero, para poder fazer um rascunho mesmo, bolinha, quadradinho e tal. Fala assim, ó, um elemento aqui, um elementinho aqui e tal, que é isso que eu quero. Um monte de setinha, um monte de nome para poder exemplificar. E depois eu vou atrás de referência. Então, pegar um board de referência, onde você vai tentar trabalhar. Ah, eu acho que essa paleta cromática é legal, mais ou menos esse acabamento aqui pode casar com a ilustra que eu quero fazer. Algumas referências também de pose. Então, isso me ajuda a quebrar um pouco o bloqueio criativo. E também, antes de começar a trabalhar, antes de começar a colocar a ideia no papel, fazer alguns aquecimentos. Então, putz, você sabe que a ilustração que você quer fazer tem muito de perspectiva ou muito de pose de personagem. Pô, vai atrás de um Croquis Café ou do New Masters Academy, que são canais que têm modelo vivo para desenho de pose rápido, que aí você já dá uma treinada, então você começa a produzir já aquecido e você quebra um pouquinho desse bloqueio. Eu acho que o meu caso, nesse momento, eu estou numa posição muito confortável para mim, porque essas decorações de festa que pedem a criança com a criança tal, com vestido tal, com a paleta de cor tal, então assim, vem tudo muito mastigadinho para mim. Eu não posso experimentar muito, porque a criança tem que estar numa posição específica para ser feito um totem. Então, esse momento que eu estou vivendo, eu estou muito confortável em não ter bloqueios criativos, porque já vem meio que tudo pronto, né? Mas aí, se eu for pensar em projetos pessoais, por exemplo, estão vários na gaveta, porque estão bloqueados criativamente desde então, sabe? Não consigo tirar eles. Então, tem esses dois lugares. Acho que falando um pouco pela arquitetura... Ai, perdão, Luiz, pode falar. Fala aí. Não, já ia emendar em outra pergunta. Fica à vontade aí, por favor. Não, eu só ia falar também que uma coisa que me ajuda putz, você tá tentando fazer uma parada que você não consegue e tá muito bitolada na sua cabeça, pô, sai, vai comer um bagulho, dá uma volta, faz um exercício, vê um vídeo no YouTube, vê um episódio de uma série que você curte, porque aí você dá uma desligada e aí depois você vai voltar, ou se tá fazendo de noite, vai dormir, volta no dia seguinte que você vai olhar com outros olhos aquela parada, assim. E tenta ver o seu projeto de formas diferentes. Então, eu sempre aconselho a galera que faz ilustração espelhar o desenho, porque você vê um monte de defeito que você não consegue ver quando você está bitolado, viciado naquela vista que você está colocando ali do desenho. Isso é real. Às vezes você só não está num dia bom. Então, sim, vai dormir... vai comer uma pizza. Exato. Dia seguinte você volta, passou o bloqueio.
Ah, muito Nossa, legal. sim. A próxima pergunta era da Débora e ela queria saber qual que é o mote de vocês aí para trabalhar com ilustração? Qual foi a inspiração aí inicial, crua, que inspirou vocês aí, que levou vocês a esse caminho? Bom, para mim, como eu falei, na faculdade eu tinha muitas certezas que todas foram desfeitas, assim. Então, eu nem imaginava que eu ia trabalhar com ilustração. Eu achei que eu ia entrar num lugar e ia trabalhar como designer o resto da minha vida na mesma empresa. Então, a gente tem muitas certezas na faculdade que depois vem a vida e fala, olha, essas suas certezas, não, vamos criar novas certezas, então. E aí a gente vai descobrindo conforme a vida vai levando, assim. Então, como eu falei, foi na aula de quadrinhos com o G que eu tive esse primeiro start de fazer uma história em quadrinhos, ilustrar isso. Eu nunca tinha pensado nisso. E aí eu acho que a vida foi levando, assim, eu fiz isso, aí eu fui trabalhar como designer, e aí de repente veio mais uma oportunidade, eu investi na oportunidade de ilustrar isso, e aí no começo é muito difícil, você fala, não vai dar para bancar, tipo, a ilustração não vai me bancar. E aí vai aparecendo uma coisa, aí vai aparecendo outra, aí você posta no Instagram, uma pessoa vê e fala, quero também. Então as coisas vão acontecendo, assim. Quando a gente para de ter certezas na vida, eu acho que a vida entrega muito mais pra gente. Para mim também, assim, eu sempre quis trabalhar com arte. Então, desde moleque eu falava assim para os meus pais, vou trabalhar com desenho. E meus pais, não, você pode até desenhar, mas vai ser um hobby e tal. Então, depois que quando meu pai me colocou no curso de pintura, foi aí que eu falei assim, mano, eu preciso fazer isso pro resto da minha vida. Mas eu sempre quis trabalhar com animação. Eu sempre gostei muito de animação, propriamente dito. Todo mundo aqui, eu acho que cresceu vendo muita animação. E então eu fui atrás de alguns lugares que iam poder me especializar. Então eu estudei na Saga para poder aprender um pouco mais de ferramenta, estudei um pouquinho na Axis, fui atrás de muita palestra, assim, muito curso. Então, mas mesmo assim eu também falava assim, pô, eu quero trabalhar com animação. Aí eu chegava na faculdade e só tinha aula de secador de cabelo. Ou o Quito não dava uns cursos de animação assim, que nem vocês têm. Eu tive uma aula só com ele, um semestre só de animação. Então, era muito de assim, pô, como que eu posso aplicar desenho no que eu tô fazendo. E também das referências que eu sempre gostei muito de história da arte, então ficava copiando muito quadrinho, eu copiava muito desenho da galera que eu gostava para poder praticar e tal. Então, é mais ou menos foram essas inspirações assim que eu pensava para mim. E também eu pensava assim, pô, às vezes, tipo, pode não ser fácil ter um mercado para trabalhar com ilustração, mas se tem filme de animação, tem alguém que faz esses desenhos. Então, pô, pode ser, ou a ilustração, ou capa de quadrinho, pode ser eu ali, só dar uma trabalhada, dar uma estudada e tal. Então, Ô, Luiz, eu entrei na faculdade querendo trabalhar com animação também. sério? A minha piração era animação também. Eu fui estudar animação tradicional, os exercícios da bolinha pulando, fazer o flipbook, estudei tudo isso também. Também, o sonho era trabalhar na Disney, não sei o quê, também entrei nessa pegada. E aí foram aparecendo outras coisas e a gente vai abraçando o que aparece. Mas minha paixão em animação está aqui guardadinha ainda. Consumo de outras formas, né? Não produzindo, mas assistindo, enfim, ainda existe a paixão. Nossa, eu sou maluco também. Olha aqui, eu tenho vários projetos de animação aqui no estúdio que estão parados porque precisam de talentos que nem vocês aqui para a gente tocar. Vamos lá. Tem um que eu quero vender para a Natura, que a diretora da Natura é pirada. Se eu fizer, é um stop motion. Nossa, stop motion é a paixão da vida também. Já fiz curso de stop motion também. Stop motion é da hora, mesmo. Stop motion é bem legal. Eu tenho uma Vamos lá. pergunta, eu tenho uma pergunta que acho que casa bem com esse assunto, né?
Quais são, sim, os sonhos de vocês agora? Tipo, o que vocês estão almejando trabalhar, assim, que vocês pensam que é o sonho mais incrível, assim, de vocês? Porque vocês são tão novos, né? E já têm carreiras tão incríveis, assim. Fiquei curiosa para saber o que vocês querem no futuro. Eu começo, então? O Luiz está com o microfone até desligado? Pode começar, é costume, porque tá tendo obra aqui todo dia, aí durante as reuniões do dia a dia eu paro de falar e eu desligo o microfone, você fica pá, 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 pá. Não, tô brincando, Luiz. Como eu falei, eu parei de ter certezas na vida. Em algum momento eu parei de ter certezas e fui, sei lá, antes eu sabia o que eu ia fazer para o resto da vida. Agora eu estou planejando de ano em ano, assim, e vou vendo o que vai acontecendo. Então, eu defendi o meu mestrado mês passado e eu já me inscrevi para o doutorado também, para esse semestre. E aí eu estou estudando livros ilustrados, não produzindo necessariamente, né? Mas eu estudo como a ilustração é narrativa, como as cores são narrativas nos livros ilustrados. Então, eu estou focando muito nessa área acadêmica, que eu acho agora a minha certeza é que eu quero seguir isso, talvez mude, mas eu quero tentar seguir a área acadêmica e, em paralelo, fazendo os freelas de ilustração que eu gostei, assim, que eu caí nesse nicho das ilustrações de decoração de festa e, por enquanto, eu tô adorando, né? Pode ser que em algum momento chegue outra coisa e eu mude de novo de cenário, que eu vá fazer outra coisa, mas, por enquanto, eu tô focando muito na academia, né? Estudar para o doutorado, e essas ilustrações do que for aparecendo a gente vai pegando. Eu tenho vontade também de desenvolver um pouco mais a área acadêmica, principalmente por causa da área de pesquisa de linguagem visual, para poder aplicar isso em todos os produtos de mercado de entretenimento, principalmente games e animação. Mas o meu sonho mesmo é trabalhar com animação, assim, ou visual development, ou character design, só que são coisas que, assim, é necessário dar uma trabalhada ainda em portfólio, dar uma focada, estudar um pouco mais coisas focadas nisso. Hoje em dia, como eu faço muita ilustração e coisas que vão para o Instagram, para movimentar um pouco mais as redes sociais, elas não necessariamente são um bom produto para você colocar dentro do portfólio para poder mostrar as suas skills. Porque, querendo ou não, para você trabalhar com animação, você precisa mostrar que você consegue entregar uma variedade legal de técnicas, uma variedade legal de conhecimentos, por exemplo, de composição, porque você nunca sabe o que pode vir de um roteiro de animação. Então, hoje em dia, o meu foco está sendo estudar mais isso para melhorar um pouco o meu portfólio, dar um trabalho nele e ver como que eu consigo entrar nesse mercado. Muito mais porque hoje em dia, como eu trabalho como diretor de arte, a parte de produção mesmo acaba ficando muito mais com outras pessoas. Eu ainda faço a parte de conceito inicial, mas mesmo assim, o que eu gosto de fazer, que é desenhar, diminuiu muito, porque eu fico numa parte muito mais administrativa. Então, passar a demanda, organizar job, organizar prazo, organizar briefing. Então, é uma parte muito legal, mas eu gosto muito de desenhar. Muito legal, obrigada, gente. Boa sorte para vocês. Eu queria fazer uma pergunta também. Eu achei muito lindo, muito legal. Aqui eu faço arquitetura, né? Mas, assim, eu achei muito legal o trabalho de vocês. E eu queria entender um pouco qual que é a relação, acho que pessoal mesmo, assim, de vocês com a arte. Vocês deram uma comentada assim, mas eu queria saber um pouco melhor. Como assim você diz uma relação mais pessoal com a arte? Assim, como que você se entende, assim, tipo, como vocês, né, na verdade, conseguem se ver artisticamente, sabe? Foi muito filosófico, deu para entender. Você vai dar para a Luara responder antes, que eu preciso pensar. Bom, isso é difícil. Tem uma questão que eu venho pensando há um tempo, que é a diferença, não sei se o Luiz vai concordar comigo, tá? Mas é a diferença do artista para o desenhista, para o ilustrador. Eu acho que o ilustrador e o desenhista está muito ligado com o mercado, de fato. Então, tem
tem um briefing, tem um objetivo, tem uma função, e aí a gente vai tentar juntar tudo isso para criar um produto final que vai ser entregue para um objetivo final. E o artista, eu acho que está muito mais nesse lugar da experimentação sem uma função. A arte não tem uma função, né? Não tem um objetivo assim tão claro. Então, eu acho que entender essa diferença, para mim, faz muito sentido, principalmente estudando teoricamente, pesquisando teoricamente a imagem, me colocar ali como ilustradora e entender que a demanda do trabalho é mercadológica. Então, o que vai ser pedido, eu vou responder, eu vou oferecer essa ilustração para um pedido específico, que é diferente quando a gente está trabalhando nesse lado mais artístico. Então, quando a gente tem a poética, quando a gente tem essa fruição diferenciada, né, essa questão estética, está muito ligado ao artístico, que eu acho que não necessariamente é o mercado de ilustração. É um outro mercado, nos livros ilustrados isso tem muito, então dá para esse lugar artístico chegar no livro ilustrado, por exemplo, então tem mercado para isso também está no mercado, mas também tem o ilustrador, que no caso eu acho que é onde a gente está trabalhando, que tem um objetivo com aquela ilustração, né? Você tem que mostrar o que você está querendo comunicar diretamente, né? Tem que ser muito claro o que você quer comunicar. Então, eu acho que tem esses dois lugares. Não sei se era essa a sua pergunta, mas foi o que veio assim na minha cabeça, dessa diferença, que você pode ser os dois, você pode trabalhar nos dois em momentos diferentes, uma coisa não exclui a outra, mas eu acho que tem que ter muito claro quando você está trabalhando para um cliente de forma mercadológica mesmo, ou quando você está fazendo uma coisa artística e experimental e, enfim, coisas desse tipo. Não sei se você concorda. Concordo, não, concordo. Basicamente, tipo, eu tento diferenciar mais ou menos assim. Artístico vai ser aquele negócio que você vai testar e brincar e vai postar no seu Instagram, por exemplo. E o trabalho de ilustrador, de ilustração, ele vai para o seu portfólio. Porque, querendo ou não, quem está olhando o seu portfólio, existem trabalhos artísticos que podem ir para o portfólio também, não vou excluir uma coisa da outra, mas quando você trabalha como ilustrador, você tem que resolver um problema. A design é resolver problema, seja a ilustração, seja a tipografia, seja diagramação, produto, tudo é resolver um problema. Então, isso que a Laura falou, eu não tenho nem como discordar, porque também é a minha área de pesquisa, que é assim, você vai ter que comunicar de uma forma clara aquilo que o seu cliente pede. Se você quiser ser o seu cliente, montar um briefing de um projeto pessoal e tal, é uma outra história, mas saber mostrar, inclusive é muito bom você colocar esse tipo de projeto pessoal dentro do portfólio para quem vai atrás de profissionais, falar assim, tá, essa pessoa sabe fazer isso sem um briefing de um cliente, e ela consegue ir até aqui, e quando ele tem umas limitações e o briefing de um cliente, apesar de que às vezes a gente não concorda com o briefing do cliente, ou quer falar assim, putz, eu não acho que é a melhor solução, sempre passar isso para o cliente, mas você entregar aquilo que ele está pedindo. E acho que acho que não tem mais nada para acrescentar nisso, não. Foi ótimo. Muito obrigada. De nada. Uma outra coisa também, só um parênteses. Eu cortei alguém aí, perdão. Fala aí. Não, manda aí, Luiz. Não, eu ia falar assim, a parte de artista, que eu falei que é um negócio para a gente poder fazer experimentação e postar nas redes sociais e tal, e como eu falei várias vezes de redes sociais, uma coisa que eu queria falar para vocês assim, não se prendam a quantidade de likes, a compartilhamento e tal, mostrar o trabalho de vocês é importante para poder jogar na rua. Depois que a gente joga na rua, não é mais nosso, e aí a gente passa para a próxima. Mas não fazer só desenhos que você fala assim, putz, isso aqui tá em alta, vou ganhar uns likes e tal, porque não é isso também que quem vai atrás de mercado de ilustrador tá afim. É muito melhor vocês perderem o timing, por exemplo, de uma publicação que poderia ir muito bem para fazer com uma qualidade muito melhor. Então, publiquem os desenhos e façam os desenhos que vocês estão afim, porque
transparece no resultado final aquilo que se faz só para poder ter uma entrega ou um resultado bom em qualquer plataforma que seja. Muito bom. Não sei se tem mais perguntas aí, Ana, você que está meio controlando geral, né? Mas como eu estou vendo que falta 4 minutinhos aí para terminar mesmo, agora terminar mesmo, né? Primeiro eu queria só publicamente aqui agradecer o convite de vocês dois, que eu fiz super corrido, né? Em nome do Estúdio 9 e do Dadá, que eles fizeram uma parceria, né? Luiz, você trabalhou na Júnior? Só para lembrar, na empresa Júnior, Na você Júnior, chegou a fazer não. uns trabalhos? Na Júnior, não. O que eu fiz foi quando, antes de surgir a empresa Júnior, a gente que apresentou o projeto para ela ser criada. Exatamente, Mas essa foi a minha você tava participação na Júnior. Eu lembro. A Lu também não, né, Lu? Não. Acho que a Lu também não. A Lu eu tinha quase certeza. O Luiz que eu tinha dúvida, até falei pro pessoal do Estúdio 9. Pô, eu acho que o Luiz até participou, mas realmente, você participou do grupo que fomentou aquela bagunça para a gente forçar a barra e ter a empresa Júnior ativa, né? Foi muito Sim. legal. E o Dadá também, né? O Dadá você chegou vocês dois não pegaram, né, Alberto, o nosso centro acadêmico de design, né? Que foi uma batalha dos alunos de recuperar. Nós estamos forte e firme. E eu estou botando aqui uma propagandinha aqui, ó. Só, como eu não combinei nem com o Dadá, nem com a Júnior de pôr o mesmo fundo, eu pus o meu aqui, que esse ano nós estamos começando a comemorar 50 anos do curso de design, né? Vocês fazem parte disso. E vocês dois vão ser convidados para depois fazer um webinar do Pro Design, que vai ser um outro evento aí, que a gente está entrevistando alunos formados que estão fazendo sua carreira, né? Muito legal. Mas eu fico muito feliz, assim, desculpa eu dar esse entrão aí, agora o pessoal do Estúdio 9 e do Dadá fecham, e eu tô saindo para dar aula. Valeu, galera. Obrigado aí pela participação. Depois eu falo com vocês dois. E, moçada, fechem aí com chave de ouro o evento aí, vai. Fechamento. Valeu, Kitão. Obrigada, Tchau, Kito. tô Agradece, saindo. Kito. Eu agradeço muito vocês. Tchau. Sophie, quer falar alguma coisa antes de finalizarmos? Só agradecer mesmo, Luiz e Luara, por essa conversa maravilhosa, porque, são conversas desse tipo que faz a gente continuar firme e forte na faculdade e principalmente nesse tempo super complicado que a gente está e muita gente fica meio esperançosos e aí tranca, enfim, não curte muito, mas a gente vê o caminho de vocês, a trajetória, e a gente fica tipo, eu quero ser um deles, quero um dia chegar e fazer uma palestra igual, mostrar meus trabalhos, e eu acho que todo mundo aqui pensa a mesma coisa, né, espero, mas muito obrigada Estúdio 9 também por essa parceria, foi muito bom, eu espero que a gente possa fazer outros eventos, outras conversas desse tipo, só agradecer. Eu queria agradecer. Desculpa, acho que eu cortei alguém. Não, pode seguir, eu só ia agradecer também, pode seguir. Eu agradeço antes, então você agradece depois. Queria agradecer aí também ao Dadá por essa parceria e também agradecer aí os dois convidados, que eu também eu faço arquitetura, mas eu gosto muito de audiovisual, assim, animação também, e ouvir vocês dois falando foi demais, então muito obrigado aí, e vocês, acho que aquecem um pouco aquela chama, assim, da vontade, assim, sabe, de seguir uma... Vem pro design. Vem pro design. É isso, obrigado. Eu quero agradecer vocês também pelo convite. Falar que foi muito legal rever a minha trajetória, assim, porque não é uma coisa que a gente faz muito, né, na vida, rever desde a faculdade o que aconteceu com a gente. Então foi muito legal colocar tudo assim numa apresentação e ver as coisas que eu fiz. Falar para vocês que vai dar certo, independente do caminho que vocês vão tomar, vai dar certo, de algum jeito dá certo, sabe? Então vão seguindo, o que aparecer de oportunidade agarra e vai tentando coisa nova, uma hora vocês vão encontrar
um nicho, tem nicho para todo mundo, tem estilos diferentes. Então, acho que todo mundo vai ter essa chance, né? Todo mundo tem um caminho para percorrer e a gente não sabe qual vai ser, mas vai dar certo. Eu queria agradecer também. E, pô, concordo. Todas as vezes que eu fui falar, eu sempre falava, não, concordo com a Luara. Mas vai dar certo, assim, existe muito espaço para todo mundo nesse mercado de ilustração. E, pô, pratiquem, ralem, tipo, estuda, porque é difícil, é muito, todo mundo sabe como é que é fazer um desenho e falar assim, pô, não tá do jeito que eu queria e tal, mas aí não ficar insistindo numa parada só porque você quer que aquilo saia perfeito. É muito melhor você fazer 100 versões erradas e acertar muito na última do que ficar numa só e ficar tentando polir aquilo, porque nunca vai sair do mesmo jeito. Aceitem opiniões de terceiros, então briefing ou alteração sejam abertos, porque toda alteração que chega de cliente é uma oportunidade de você olhar com novos olhos aquele seu trabalho e tentar se aprimorar de alguma forma. E, pô, muito obrigado mesmo pelo convite. Eu também gostei muito de voltar na minha trajetória. Assim, tem muitas outras histórias que, se eu fosse contar aqui, de trabalho que também não deu certo e tal, dava para a gente sair daqui facilmente meia-noite, ia todo mundo pegar uma cerveja e tal. Mas brigadão mesmo por essa experiência. E prazer te conhecer, Luiz. Um prazer, Luara. Vamos trocar uma ideia depois aí. Pô, faz seu jabá. Compartilha suas redes sociais, onde a galera pode acompanhar seu trabalho. Eu não fiz isso? Vou colocar aqui no chat. Boa, vou colocar o meu no chat aqui também. Vocês foram mais rápidos que eu, que já tinha pego o link dos dois Instagrams aqui, mas aí fique à vontade para divulgar vocês. Então, quero muito agradecer novamente. Tá aí o link comprometido dos dois Instagrams. Sigam os nossos convidados, sigam o Estúdio Novo também nas redes sociais, acompanhem o trabalho, porque assim, conhecer a trajetória foi esplêndido, então acompanhar ela vai ser melhor ainda. Reiterar o nosso agradecimento ao Dadá, ao Quito por ter feito essa ponte. Espero que a gente possa se ver novamente assim, em um futuro próximo, em outros eventos, quando essa loucura acabar, se encontrar pessoalmente. Aproveitando o gancho para falar que o nosso o processo seletivo do Estúdio 9 começa dia 31, então, para você que não está ligado, não conhece, não está de olho no que está rolando, siga a gente nas nossas redes sociais. Os formulários para inscrição abrem dia 31. Vem fazer parte da nossa equipe. E é isso, gente. Muito obrigada novamente. Uma ótima noite a todos. Uma boa sexta-feira, um bom fim de semana. E é isso. É isso. Tchau, gente. Valeu, gente. Boa. Obrigada, gente. Tchau, obrigada. Valeu, galera. Falou. Tchau, tchau. Que silêncio, né, na despedida. Sacanagem, a gente falou, gente. Muito. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Eu acho que o host pode, né? Cair todo mundo. Não sei se sou eu. Eu acho que não, né? Ana Lu, você tá Ana, você tá mutada. Mas pode acabar, porque aí ele começa a gerar o